Mauá, 17 de março. Seja bem-vindo ao DC Notícias. Segunda-feira de manifesto na fronteira. Com a ponte da amizade bloqueada, os motoristas precisaram de paciência. Vamos conseguir o permiso fitossanitário de origem do brasileiro. E você vai ver ainda nesta edição. Flagrante, senhora de 65 anos é presa em casa com grande quantidade de droga. E lograram êxito em localizar no interior do veículo, acho que aproximadamente 800 quilos de maconha. Prefeito prepara terreno para receber o centro cívico. E tem mais, médica orienta sobre alergia alimentar. O DC Notícias já está no ar. E a gente começa falando sobre a inclusão digital para os índios. E ninguém melhor para explicar sobre o assunto do que a jornalista, professora mestre e agora doutora Sônia Inês Vendrame. Professora, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Obrigada, Roberta. Eu gosto muito de estar aqui, porque o primeiro exemplo são vocês da formação. E a busca dessa minha formação não é para eu, mas para você, Roberta, e para toda a equipe da Foz TV, que antes de estar aqui, vocês estão em sala de aula com a gente. Então, eu gosto muito de estar aqui. Com certeza, professora. Muito obrigada, né? Bom, a professora, o título de doutora conquistado em comunicação e semiótica e o tema de estudo, a internet na aldeia. Como o novo suporte digital interage sobre a cultura indígena Guarani na Terra Prometida. O que é Terra Prometida, professora? Terra Prometida, o significado de Terra Prometida é Tecoá Anhetete, que significa terra prometida ou terra definitiva. No momento em que essa foi a última aldeia criada no Paraná, o pajé foi para a aldeia e nesse momento ele ficou 30 dias no local e recebeu essa inspiração de Nhanderu, que Nhanderu em português é Deus e para o Guarani Nhanderu. E a partir dali, essa terra prometida, a terra sem mal, que é uma das sagas em que o Guarani ele se dedica a vida inteira em busca de um local para viver. Durante todo esse tempo, na verdade, quanto tempo a professora ficou na aldeia? E durante esse tempo, a professora observou alguma diferença entre o uso da internet pelos indígenas e pelos jovens da cidade? Acredito eu, professora, que os jovens da cidade usem mais por diversão. Roberta, eu tenho que falar do meu estudo partindo do meu mestrado. Então, com o meu mestrado e agora com o meu doutorado foram 7 anos. E durante esses 7 anos, eu estive 42 dias na aldeia. Isso significa, eu morei na aldeia por 42 dias, onde eu buscava, primeiro, um estudo, conhecer o índio. Porque para você, para eu, falar do índio, nós falamos do índio visto por meio do colonizador. E o índio não fala, o índio sempre foi falado. Então eu primeiro precisei fazer um estudo etnográfico. O que significa isso? Ir até a aldeia e buscar elementos, porque é muito fragmentado. E a partir do momento em que eu tenho esse conhecimento do outro, e esse outro de dentro para fora, que é perceber como ele vive, como ele se alimenta, como ele divide o tempo dele, a internet chegou. No meu mestrado, eu estudei a recepção da televisão, como o índio assistia a televisão, como ele se apropriava, como ele ressignificava o que você comunica, o que os programas de entretenimento comunicam, e a partir disso, que uso ele faz. E quando eu estava na aldeia, finalizando o meu mestrado, veio a notícia de que a internet chegaria. Então, o meu estudo, ele reside de uma forma pioneira dentro desse processo. Porque em outras aldeias fora do Paraná, a internet não chegou, porque é muito longe. E aqui é a primeira vez que se registra a chegada. Então, como é que ele recebeu a internet? Ele recebeu a internet como seu filho recebe, como meu irmão recebe, como meu amigo recebe, com curiosidade. O que é aquele suporte que a gente chama mediático chegando na aldeia? E quando o indinho clicou no teclado e fez aquele ruidinho, ele se assustou.
E aí ele falou em Guarani que era bruxaria, sabe? Como é que aquele ruído aparece? Quando a nota, a letra foi para a tela, ele foi atrás do computador e procurou de onde nascia aquela letra. Então a curiosidade, a forma como ele recebe qualquer tipo de novidade é igual à nossa. Então considerar o índio diferente, considerar que ele não tem a curiosidade, que ele não tem inteligência, é um erro muito grande. E o jovem da aldeia, o que ele quer, que é a sua pergunta para complementar, ele quer comunicar-se com o outro. O índio, como eu disse no início da entrevista, ele é falado, ele quer falar. Então ele quer um blog, ele quer ter algo para colocar para o outro quem ele é e como ele vive na aldeia. Então essa inclusão social seria uma forma dos indígenas adentrarem numa sociedade que muitas vezes não veem, né? E eles querem mostrar cultura. Isso. Vamos levar em consideração a TV é transversal. Ela, você assiste, você me vê, porém o seu contato comigo é uma tela onde eu falo e você recebe sem uma interação. A internet permite essa transversalidade, onde eu falo, eu escrevo e é possível que imediatamente eu tenha essa resposta. Então o que o índio quer? Ele quer fazer dessa janela um local para que ele se apresente. Então o sonho deles agora é ter um blog, é tirar fotografias, é colocar, e é um projeto que eu pretendo seguir no futuro, que é essa busca, o índio falando dele de dentro da aldeia. E o jovem, ele quer isso, ele tem pouca prática, mas ele tem muita inteligência para buscar essa prática e tornar esse processo, esse suporte, algo a mais dentro da aldeia. Professora, agora voltando aqui nessa conquista, em rede social a professora anunciou algumas palavras, a longa trajetória até essa conquista que eu acabei de falar. E a professora disse o seguinte: para vencer precisa de um time, de um exército, de um esquadrão. Eu também precisei formar o meu e eles não falharam. O que essas frases significam? Essas frases significam que para você ser estudante no Brasil e estudar fora do local de onde você vive, você precisa de fato chamar esse grupo. Precisa um grupo de suporte econômico. O suporte econômico eu tive a partir da UDC, em que a professora Rosicléia e o professor Fábio, eles nunca me deixaram assim, sempre me perguntaram quanto você precisa de aula, quanto você precisa para continuar a estudar. Então esse é o primeiro suporte. O segundo suporte, ele vem por meio de agregar informações. E a aldeia me recebeu muito bem, inclusive na banca. A banca durou 4 horas de arguição, perguntas e respostas. E não eram perguntas do seu trabalho é bom. Isso eles disseram, olha, o que é bom a gente não vai falar, a gente vai falar do que falta do seu trabalho. E o último, mais importante, os meus alunos, vocês, em sala de aula, a minha família, viveu o doutorado comigo. Às vezes eu chegava em sala de aula, eu estava assim, eu estava tensa, eu buscava algo e o aluno respondia para mim, sabe? Então, esse exército humano, humanista, que eu dou mais importante de todos, é esse, a família, os amigos, os alunos, os meus alunos. Eu sempre falo os meus alunos. Então, veio dentro desse processo, Roberta, em que eu fui conhecer o novo e dividia esse novo com quem me dava atenção. E quem me dava atenção era esse exército que você citou agora. Então, é para vocês, é para todos vocês que eu dedico esse doutorado. A professora agora já acabou com a pergunta, eu ia perguntar exatamente isso, mas a professora já respondeu. E está aqui, professora, quantas páginas, professora? Aqui, nessa câmera, 252 páginas, onde tem desde imagens, que a gente vê, essa é uma cozinha, com essa mão, essa é uma cozinha indígena, eu nunca vou acertar, essa é uma cozinha indígena, onde, Roberta, eu disse para você que além dessa chegada do novo na internet, o que eu descobri lá? Eu descobri a resistência guarani, que à medida que eles vão recebendo
todo um suporte midiático por meio da televisão, por meio da internet, por meio do celular, por meio da antena parabólica, eles resistem dentro da cultura deles. Então, à noite é Guarani naquela aldeia, onde eles se reúnem para cantar, onde eles se reúnem para contar história, onde ainda o chamói, o mais velho da aldeia, ainda ele tem autoridade e ainda ele é representado e se faz representar. Então, foram 252 páginas para o mestrado e 252 para o doutorado e 293 para o mestrado. Então eu tenho um bom suporte que devo transformar em livro, porque me foi recomendado na banca transformar em livro. E a minha próxima pesquisa é situar o Guarani desde a descoberta dele por volta de 1851 aqui na região até a chegada dele de cinco mudanças até a chegada dele na atual aldeia, que é a Tequanetete, em Diamante do Oeste, que fica a 100 quilômetros daqui. Professora, é um exemplo, uma história, um exemplo e serve de inspiração aí tanto para os alunos, nós alunos, tanto para outros. E em nome do DC Notícias, a gente deseja os parabéns para a professora. Obrigada. E alunos, quem está me assistindo agora, se eu conseguir chegar aqui, vocês conseguem. Porque o meu pai é semi-analfabeto, a minha mãe, ela alfabetizou-se aos 68 anos. Eu ganhei de presente aos 12 anos uma enciclopédia Barça e uma máquina Olivetti, em que eu carregava para lá e para cá. Então, se na minha época é possível chegar aqui hoje vocês que têm todo esse suporte, então vocês serão muito melhor sucedidos do que eu. E eu agradeço muito por estar aqui, Roberta. Obrigada mesmo. Imagina, professora, nós queremos chegar onde a senhora chegou, na verdade. Vão chegar, estão chegando. Obrigada. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Para mim é uma honra entrevistá-la aqui no DC Notícias. Obrigada, Roberta. Igual. E agora, mudando um pouquinho de assunto, uma senhora de 65 anos foi presa pela Polícia Federal na tarde desta segunda-feira. Depois de uma denúncia anônima, os agentes foram até a residência em Santa Terezinha de Itaipu. E no local havia um veículo carregado com uma grande quantidade de maconha. Uma apreensão decorrente de informações que a delegacia de polícia recebeu e foram constatar a veracidade dessa informação e perceberam que se tratava de uma casa simples que tinha um carro relativamente bom. E aí foi feita a busca no local e lograram êxito em localizar no interior do veículo, acho que aproximadamente 800 quilos de maconha. A princípio ela alegou que a droga poderia pertencer a um neto dela, que deixou o carro estacionado dentro da casa e ela não tinha contato com esse neto. A presidente Dilma Rousseff vai desembarcar daqui a pouco, às 7h30 da noite, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A presidente vai receber uma homenagem da FEComércio do Paraná, no Hotel Rafaim. É a 7ª edição do Prêmio Mulher Empreendedora. O evento, que começa às 8 horas da noite, deve contar ainda com a presença da senadora Gleice Hoffmann. A reportagem completa do encontro você acompanha no DC Notícias dessa terça-feira. A limpeza do terreno que vai abrigar o Centro Cívico de Foz já começou. Essa é a primeira etapa de preparação do local de 133 metros quadrados. Para a construção do Centro Cívico, local que vai abrigar o Executivo Municipal, Legislativo e Judiciário da cidade, foi necessário a liberação por parte do Instituto Ambiental do Paraná. A limpeza do terreno já começou a ser feita por aqui. As árvores que estão sendo retiradas são as leucenas, elas que são consideradas árvores invasoras. Dos 133 mil metros quadrados, vamos tirar aí 90 mil metros para a construção e edificação da Prefeitura e da Câmara Municipal. Estacionamentos, ruamentos e preservando uma área que é de aproximadamente 40 mil metros, que vai ficar preservado aqui nessa área de área nativa, uma área que tem mais concessão nativa. Os galhos das leucenas retiradas serão usados para fazer adubo. Já os troncos ficarão para o consórcio cobrir o custo do trabalho. A limpeza do local tem o prazo de 2 meses para ser concluído. Vamos acelerar para entregar antes desse prazo. Então a gente vai colocar aí mais equipes trabalhando aqui para poder fazer essa limpeza e atingir já a terceira etapa, que a terceira etapa é a entrada da topografia, né? Para tirar os números aqui topograficamente,
para efetivamente fazer o projeto da construção da nova sede. E a expectativa é que a obra de construção do Centro Cívico comece em maio deste ano e que fique pronta dentro do prazo do centenário de Foz em 2015. O DC Notícias está de volta. Quem passou pela Ponte da Amizade nesta segunda-feira precisou de paciência. A fronteira foi bloqueada. Transportadores de pequenas mercadorias reivindicaram do lado paraguaio contra a regra imposta pelo governo do país vizinho para a importação de produtos estrangeiros. Paraguaios que compram frutas e legumes no Brasil para revender no Paraguai fecharam a Ponte Internacional da Amizade. Com isso, o congestionamento no trânsito passou de 1,5 km de extensão. A solução para quem tinha pressa era atravessar a ponte andando. Cerca de 40 mil pessoas dependem da revenda de mercadorias brasileiras que estão sendo impedidas de entrar no Paraguai, mesmo pagando todos os impostos. Lo que hace falta es una voluntad política del parte del presidente de la República para solucionar este tema fronterizo, porque como todo el mundo sabe, nosotros en el tema fruta y hortícola hay mucho tiempo, hay muchos productos que no producimos. Queremos ingresar con esos productos, pero el gobierno nacional, a través de las instituciones correspondientes, nos tiene que facilitar el permiso, el AFIDI correspondiente para que podamos conseguir el permiso fitosanitario de origen del lado brasileiro. Neste momento, os manifestantes estão fechando a entrada do Paraguai. Isso acontece por cerca de 10 minutos e depois o trânsito é liberado por uns 15 minutos. Isso está acontecendo desde as 4 horas da manhã e deve continuar até o fim da tarde. A manifestação deve continuar pelos próximos dias, caso não haja um acordo com o governo. Os manifestantes pedem desculpa às pessoas pelo transtorno, mas dizem que não vão parar enquanto não houver uma solução. Não temos nenhuma solução todavía até este momento e vamos estar cerrando. Por isso pido desculpa a la gente de Foz do Iguaçu. Vamos estar cerrando o puente até que haja solução a nosso pedido. O manifesto foi cancelado por 3 dias, período em que os transportadores vão tentar um acordo com o governo paraguaio. O problema persiste desde que o ex-presidente Federico Franco anunciou em maio do ano passado uma medida de proteção aos produtos nacionais. É a chamada tolerância zero ao contrabando. E a semana começou com ventos fortes e tempo fechado. Vamos à previsão para os próximos dias. Para o fim da tarde, possíveis pancadas de chuva. A máxima fica entre 34 e mínima 22 graus. Na terça-feira, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Máxima de 28 e mínima 22. E na quarta, chuva forte e trovoada de manhã à tarde e à noite. Máxima de 25 e mínima 21 graus. E agora a gente fala de saúde. O De Bem com a Vida desta segunda-feira da intolerância ao glúten. A alergia à proteína presente nos alimentos é mais comum do que muita gente imagina. Mas é possível ter uma dieta equilibrada sem abrir mão do sabor. É o que a gente confere na reportagem de Rosimeire de Oliveira e Raul Victor. Os sintomas variam de pessoa para pessoa. Bom, são vários. A gente teve um pequeno imprevisto aí com a transmissão e daqui a pouco, pequenos e alegres, alunos ganham tarde de risadas com direito a muita palhaçada. Eles adoram, se fica uma expectativa. Muitos lembram dos episódios do ano passado. Voltamos com um recado para os moradores. Nesta terça-feira, os bairros Itamaraty, Vila Cláudia, Alto São Francisco, Polo Centro, São Guilherme, Levinsky e Beverly Falls vão ter o abastecimento de água comprometido entre as 8h30 da manhã e 2 horas da tarde. A Sanepar vai começar as obras de interligação das redes de distribuição na Avenida Costa e Silva. O serviço deve ser normalizado a partir das 6 horas da tarde. E o fim de semana foi marcado por muita discussão. O Fórum Permanente pela Paz debateu problemas enfrentados por quem sofre qualquer tipo de violência. Aqui no Centro de Direitos Humanos, o Fórum Permanente pela Paz traz à tona diversos temas pertinentes à sociedade. Um dos principais é a desigualdade social e a violência. Para esta professora e jornalista, um dos direitos mais negados é o direito à informação. Que me chamou a atenção porque, como professora, principalmente de português, e como jornalista,
Eu e meus colegas, a gente sempre pensa na questão do direito à informação. O objetivo do fórum é colocar em prática ações de políticas públicas. A proposta também é conhecer a história dos participantes e as dificuldades que enfrentam. Assim, se espera debater sonhos, projetos e expectativas. Uma das organizadoras do evento, a professora da UDC Isel Talavera, contou que a primeira ação é criar um curso gratuito de formação em direitos humanos. A partir desse curso de formação, dá essa capacidade teórica ao ativista, ao militante, para poder dar continuidade às ações, porque muitas vezes temos boa intenção, nos disponibilizamos em fazer ações, mas primeiro precisamos nos capacitar. A diretora do Centro de Direitos Humanos falou ainda sobre como foi o primeiro encontro. E na semana passada nós organizamos o Fórum Permanente pela Paz aqui na sociedade iguaçuense. Houveram muitas demandas, muitas discussões sobre os problemas que acontecem aqui na cidade, sobre os problemas da violência física, da violência estrutural, violência institucional. O Conselho de Direitos Humanos e Memória Popular surgiu de uma comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica. Um dos fundadores, o Padre Carlos, conta mais sobre a história da associação. O bispo na época achou conveniente que a Comissão de Justiça e Paz é uma comissão interna, digamos, que trabalha o tema de direitos humanos a partir de uma organização católica. Mas se pensou que era conveniente que acontecesse também a defesa dos direitos humanos em Foz do Iguaçu desde a sociedade civil. Então, alguns dos membros daquela Comissão de Justiça e Paz iniciaram a trabalhar na constituição de um centro. Também uma irmã que participava, que agora atualmente está na África, e assim iniciamos nos anos 92, 93, não me lembro bem, mas foi nesse período. O padre explicou ainda como surgiu a iniciativa de criar um evento como esse. Mas normalmente estávamos trabalhando com uma diretoria que convocava a reunião cada mês, cada 2 meses. Então o que acontecia? Que os temas eram muito grandes, muito vastos, e não dávamos tempo para... Aí pensamos, se fazemos um fórum, vamos poder abordar temas em tempos diferentes, com frequências diferentes e também com profundidade diferente. E assim nasceu a ideia do fórum. A intenção do fórum é continuar com esse espaço aberto a discussões entre a sociedade civil, instituições, universidades e ativistas. O local expõe imagens de pessoas inspiradoras e anônimas que um dia mudaram a realidade de um país e de uma época. Nós pensamos aqui que seja um espaço aberto para discutir, para nos formar em direitos humanos, e aí a gente busca levar essa conscientização tanto na parte intelectual, vamos conhecer mais profundamente sobre o que se pode fazer com um embasamento prático para colher resultados futuros, resultados que possam transformar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Queremos de Foz do Iguaçu uma sociedade da paz. E se você tem interesse em participar, o próximo encontro é no sábado, dia 24, às 7 horas da noite. O Conselho de Direitos Humanos e Memória Popular fica na rua Alameda Batuíra, número 146, na Vila A. E os pequenos do Colégio Monjou tiveram uma tarde recheada de brincadeiras, com direito a muitas risadas. Tudo isso em comemoração ao Dia do Circo. Muitas brincadeiras e diversões, assim foi a tarde dos pequenos. Nós estamos comemorando o Dia Internacional do Circo. Então os nossos alunos estão encantados, vai ter um teatro com as professoras. Então, como as nossas crianças vivem no mundo de fantasia, então a gente não pode deixar o circo morrer. Então eu tenho certeza que isso vai marcar para a vida deles, né? É um mundo fantástico deles, né? É emocionante. Tinha palhaço que não parava de chorar. A encenação animou a garotada. A cada palhaçada dava para ver o brilho no olhar das crianças. Momentos como este faz com que os alunos gostem ainda mais de estudar. A gente sempre prepara coisas diferentes para que eles venham e sintam vontade de permanecer na escola. E isso é um incentivo. Eles adoram, se fica uma expectativa. Muitos lembram dos episódios do ano passado. Ah, você não vai trazer tal coisa que você trouxe ano passado? Então isso é muito bom, porque acaba estimulando eles. Isso para nós é muito gratificante, é a melhor coisa que tem. Mas como não se encantar com o palhaço chorão?
DC Notícias termina aqui, mas continua pela internet. É só acessar o site udc.edu.br. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente sugestões ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. A gente se vê amanhã a partir das 6 horas da tarde. Até lá!